Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo acabou de ganhar do Vasco, onde o São Paulo demonstrou ter um repertório muito grande em seu elenco, uma partida muito feliz do São Paulo Futebol Clube. O Zubeldia, né, o técnico Luiz Zubeldia, fez finalmente o que nós estávamos pedindo demais aqui, o que a gente vinha reclamando demais em relação aos jogadores, às peças de recomposição e para alternar o futebol que ele tinha no elenco do São Paulo Futebol Clube. Então é uma partida muito feliz, porque o São Paulo fez alterações pontuais que todo mundo enxergava serem necessárias pro time para melhorar o desempenho do time em campo, e está provado que dá certo. Está provado que o São Paulo tem elenco, tem time, tem repertório para fazer muito mais do que estava fazendo. Finalmente o Luiz Ubeldia, vamos torcer para ele ter acordado, né? Porque nós pedimos demais alterações de jogadores, como por exemplo do Rafinha, do Rato no elenco, a gente pede alteração do Luciano. Luciano foi feliz, fez um gol contra o Vasco, mas não pode jogar de meio atacante. Não é só porque ganhou, não é só porque ganhou do Vasco e foi uma vitória espetacular do São Paulo, com grande destaque pro Lucas Moura, que tem que parar por aí a análise, a crítica em relação ao trabalho, né? Não estamos aqui não comemorando a vitória. Estamos comemorando a vitória, mas a gente sabe que o Luciano pode render muito mais de atacante, não rende de meio atacante, e outro jogador poderia render mais por ali. Então não é só porque ganhou que a gente não vai falar aqui o que a gente enxerga que está errado, porque há muito não funciona. E aí, de forma muito feliz, né, ele tira o Rafinha. O Rafinha, gente, o Igor Vinícius fez uma boa partida contra o Vasco. Fez uma partida legal, interessante e merece os parabéns. Só que não era nem pelo Igor Vinícius. O mais urgente ali, o mais emergencial, era tirar o Rafinha. Precisava tirar o Rafinha para colocar o Igor Vinícius ou o Moreira. Felizmente o Igor Vinícius está com o físico em dia, está correndo bastante e conseguiu fazer uma bela atuação, uma bela partida contra o Vasco. E não é que o Igor Vinícius é o novo Cafu, é porque o Rafinha não dava mais. E o técnico não enxergar isso, tava gerando um grande desgaste, né? É um dos motivos pelos resultados tão ruins da temporada do São Paulo, e estava gerando um desgaste demais na torcida. Outra alteração que ele fez foi em relação ao Eric. Colocou o Eric e, de novo, gente, o Igor Vinícius não é o Cafu. O Eric não é o Robin. Ele não é o Salah. Ele não é esse jogador. Só que todo mundo sabia, todo mundo enxergava, menos o técnico, que o São Paulo precisava de uma mudança de característica no ataque. Precisava de um jogador mais rápido, com mais volume de jogo. O Rato, para mim, ele é bom jogador. Não pode jogar porque tá muito mal fisicamente. Só que o Rato ele tem um estilo completamente diferente do Eric. O Rato é um jogador com uma técnica apurada, tem um bom passe, um bom cruzamento e um bom chute. Uma boa bola parada. Só que o Rato tá lento. Unido, Rato, Luciano e Caleri, fica, no geral, fica 75% do ataque lento. Só o Lucas Moura que corre. Então é por isso que todo mundo implorava, todo mundo pedia demais, apelava pela entrada de um jogador das características do Eric, que é um ponta, que é um cara que parte pro um contra um. É um ponta, é um cara que tem muito volume de jogo. E olha a partida que o Eric fez contra o Vasco. A maior parte da torcida que eu tô conseguindo ver, que eu tô conseguindo apurar e olhar aqui com os comentários de vocês, é que adoraram o Eric. E de novo, gente, eu não tô falando de jogador específico. Nós estamos falando aqui agora de mudança de característica que tá provado que o Zubeldia estava errado e nós estávamos certos. E aí, de novo, ninguém quer estar certo aqui. Eu não quero estar certo, tenho certeza que a maioria de vocês não querem estar certo. O Zubeldia eu não sei, para mim parece que ele quer estar certo. Só que nós queremos vitória. Nós queremos ganhar. Nós queremos que seja testado os reforços do São Paulo. Nós queremos que o São Paulo ganhe os jogos. Nós queremos que os resultados positivos apareçam. Nós queremos sempre o melhor do São Paulo. Não é se A ou B vai jogar. É se tá funcionando ou não. Porque nós já sabíamos que Rafinha não estava funcionando. Já sabemos que o Rato não estava funcionando. O Luciano fez um gol legal. Só que foi um gol de segundo atacante, não foi um gol de meia. A gente sabe que o Luciano de meia também não funciona. Então é por isso que a gente cobra. É por isso que a gente pede e cobra aqui, porque é para fazer o melhor, é para fazer o mais coerente. Marcos Antônio entrou. Marcos Antônio entrou muito bem. De novo, prova que a torcida estava certa, porque a gente pediu o Marcos Antônio. Logo quando ele começou, tivemos uma ótima impressão do Marcos Antônio.
Aí o Marcos Antônio parou de entrar. Só entra quando o reserva do reserva não pode jogar. Tá provado que nós estávamos certos em relação à mudança de característica que o Eric dá pro ataque. Provado que nós estávamos certos com o Marcos Antônio, com a saída do Rafinha do time. Só que nós precisamos ficar brigando com o técnico. Eu espero que o técnico agora esteja finalmente enxergando. Porque nós sabemos, está provado, que nós temos um elenco espetacular para ser trabalhado e coisas muito melhores podem acontecer a partir desta partida contra o Vasco. A partir desse jogo contra o Vasco. Por quê? O Eric talvez nem seja o melhor da posição. Parênteses. Gosto do Eric. Quero ver mais sequência, mais continuidade do Eric. Só que tem o William Gomes pedindo passagem. Se fosse pra apostar, quem que você prefere? Eric ou, quem que você acha que vai jogar mais em 2025? Eric ou William Gomes? Eu acho que é o William Gomes. Acho que o Eric merece uma grande sequência, merece a titularidade momentânea do São Paulo neste momento. Só que tem o William Gomes. Tem o Ferreirinha. Chegou Eric e Ferreirinha. O Ferreirinha se concretizou titular no São Paulo, jogando mais que o Eric. Então vocês percebem que são muitas peças. O Santilongo, a impressão que nós tivemos dele foi parecida com a do Marcos Antônio logo quando ele chegou. Falou, esse cara, ele não. Ainda falta entrosamento, falta ritmo de jogo, mas aparentemente bom jogador, hein? Então são muitos jogadores, são muitas coisas acontecendo no São Paulo, e nós não podemos ficar só com aquela meia dúzia. Só fazendo aquelas mesmas coisas que o técnico fazia. São Paulo tem elenco para ter um vasto repertório ao longo de todas as temporadas. Todas. E agora tem o Jamal Lewis também. Tem o Bobadilha. Nós estamos com um lastro tão grande e tão positivo em relação aos jogadores, aos novos contratados, né, aos reforços que chegaram, aos jogadores que estão aí, os da base, comparado ao que nós tivemos em um passado recente. Nós tivemos nessa gestão contratações tipo a do Marcos Paulo, a do Pedrinho, Nicão, Orejuela. Alguém lembra do Marcos Paulo? Nós já tivemos. A gente achava que o problema do São Paulo estava em não colocar o Marcos Paulo. Hoje nós temos Lucas Moura, Ferreirinha, Eric, William Gomes, André Silva, Rato, que joga de ponta também, né? Não tem as características de ponta, mas joga de ponta, sempre de ponta. Raro quando ele joga centralizado. Então vocês percebem como a coisa melhorou demais pro São Paulo? Isso é uma notícia espetacular. Essa gestão, essa diretoria melhorou demais o senso de contratação. Nós já tivemos recentemente, até os jogadores que a gente não esperava nada, como Juan Tressoldi e Sabino, que a gente esperava o mínimo, estão jogando muito. O Sabino então tá jogando demais. As contratações melhoraram muito. A gente estava com o Marcos Paulo recentemente, hoje nós temos o Ferreirinha. Isso eu tô falando só da parte da ponta esquerda ali, né? Que o Ferreirinha joga pela esquerda, o Marcos Paulo entrava pela esquerda, Pedrinho. Agora nós temos o. Também temos o Eric, o William Gomes. O William Gomes jogou na direita e na esquerda. O William Gomes jogou bem na esquerda junto com o Eric também. Percebe como são muitos jogadores melhores no elenco? Então é inaceitável, é inadmissível o São Paulo não fazer um bom trabalho. Fora que tudo isso caminha junto pro planejamento. Vocês sabem por quê? Tem um jogador aí chamado Damian Bobadilha, que vem jogando muito bem, diga-se de passagem. Não sei nem se ele merece ser titular do Marcos Antônio. A gente tá adorando o Marcos Antônio. Só que o Bobadilha também vem jogando muito bem. O Bobadilha é o titular da posição quando tá disponível. Claro, né? Ele talvez seja o quarto reserva. É que os principais, Pablo Maia e Alisson, não estão podendo jogar. Mas já daqui a pouco estão voltando. Tomara. Aí tem Luiz Gustavo e Bobadilha. Marcos Antônio e Santilongo. É muito jogador. E jogadores que a gente vê que não são. Tico, você tá. Sua régua tá lá embaixo. Beleza, pode não serem craques. Mas são bons jogadores falando nível Brasil. Pega o Fortaleza, que tá em segundo. São Paulo tem um time pior que o do Fortaleza. Pega do ponta, do goleiro ao ponta esquerda. Difícil o Fortaleza ganhar em uma posição de São Paulo. Então são muitos jogadores. E agora, o Damian Bobadilha
tá jogando tão bem, tá produzindo tanto no São Paulo, pelo São Paulo, que tá virando como se fosse um jogador da base. Vai, muito provavelmente tem a proposta grande, times da Europa querendo comprar o Damian Bobadilla. Não só o Bobadilla, que não é da base, é contratado, mas está como se fosse. O São Paulo pode fazer um negócio como se o Bobadilla fosse um jogador da base, porque ele é muito novo e estão adorando o futebol dele. Bobadilla, Rian Francisco, Henrique Carmo, William Gomes, quem mais? Felisberto, da lateral direita. Tem o Igão, que tá surgindo, a zaga, esse aí a gente não sabe muito bem ainda. Então é muito elenco. Fora da mescla, né? Eu não sei porque o Zubeldia parou de colocar o William Gomes, porque eu tenho certeza que o William Gomes entrando no lugar do Eric no jogo contra o Vasco faria coisa parecida, se não melhor. E isso não é uma crítica ao Eric, tá? Eu gosto do Eric. Pra mim, o Eric tem que ser muito participativo, muito mais do que o Zubeldia achava. O Eric tem que ser muito mais participativo. A verdade é que nós temos muitos atacantes. Nós temos um elenco muito forte. E não só o elenco. Uma montagem muito mais confiante dessa gestão, dessa diretoria. Que há pouco tempo a gente via chegando jogadores como o do Marcos Paulo e Pedrinho, que poderiam ser até jogadores interessantes, mas não eram do nível, né? Não são do nível do Ferreirinha, por exemplo. Até do Eric eu não acho que sejam, tá? O Marcos Paulo aí foi refúgio do Atlético de Madrid. Não virou no São Paulo e tá aí. Hoje nós temos o Ferreirinha, que é muito melhor. Então, está provado. Está provado que era mais ou menos o que nós imaginávamos. Tinha erro técnico, tinha erro da comissão técnica na montagem do time, na distribuição de características, né? na estratégia. Não é nem em relação à tática. A tática ele entrou com a mesma tática, só que o São Paulo jogou de forma completamente diferente. Porque o Rafinha passa a ser um zagueiro no São Paulo e o Igor Vinícius um lateral que apoia. Ajudou demais o Eric. Ajudou bastante o Marcos Antônio. Ajudou o Luciano, o Caleri. E aí quando você tem um cara a mais ali, e o Eric, um cara que chama muito a atenção da zaga porque ele é muito rápido, ele é muito agudo, ele é um cara com muito volume de jogo, acontece o que aconteceu. Luciano mais solto, Caleri mais solto e deu espaço pro nosso maior craque, Lucas Moura, fazer o que fez na partida. Então vocês percebem como ficou uma mescla muito mais saudável quando você coloca um jogador ou outro mais rápido? Percebem isso? Percebem porque o Rames Rodrigues poderia jogar no São Paulo? Você coloca Lucas, que voa pela esquerda, Eric ou William Gomes, aí você tem o Ferreirinha também, que voa. Você coloca dois pontas muito rápidos. Aí você coloca o Igor Vinícius, que é um lateral direito muito rápido, que tá indo sempre pro ataque. Aí você põe o Rames no meio campo, junto com o Luiz Gustavo e Marcos Antônio, ou com o Pablo Maia, né, voltando, ou com o Bobadilla, que é rápido, com o Caleri. Você equilibra o time. Você não precisa só de jogadores. Não pode ser só jogadores técnicos ou só jogadores rápidos. Você precisa saber equilibrar. Ontem o Rato saindo. E eu gosto do Rato, viu, gente? Só que o Rato hoje precisa ser banco do São Paulo. O Rato saindo ficou mais saudável. Ficou mais. O time fluiu melhor. Porque o Rato é um jogador que tá lento, é um jogador que tá pesado. Não é só porque ele tá em uma fase. Ele é lento, ele é pesado. Aí só de você mudar um pouquinho. O desenho tático foi exatamente o mesmo que o São Paulo vem jogando e não vem jogando nada durante jogos. Aí ele colocou o Eric e mudou completamente as características do ataque com o mesmíssimo desenho tático. Já melhorou demais. Olha como o São Paulo jogou leve e jogou melhor. Então, galera, finalmente, né? Finalmente o Zubeldia acordou. Eu espero que ele continue. Para me convencer de novo, eu vou ter que ver os próximos 5, 6 jogos do São Paulo. Eu vou ter que ver dessa mesma forma. Eu não tô nem cobrando resultado. Tá? É claro que a Libertadores é obrigação. Eu não tô nem cobrando resultado. Tô cobrando essa coerência tática, essa melhoria tática, essa melhoria de características de mesclagem do elenco, porque tem muita peça. E a diretoria, de forma histórica, mudou os parâmetros e os padrões de contratação. Todos esses jogadores podem nem jogar nada. Para mim, causa uma melhor impressão daquilo que a gente vinha contratando. Como Marcos Paulo, Pedrinho, para mim melhorou demais. Hoje, e não só falando dos jogadores que foram contratados do ataque, porque a gente sempre gostou do Eric e do Ferreirinha. Eric, mesmo sem jogar, a gente sempre falou: tem que colocar o Eric, tem que colocar o Eric. Com números grandes, os números específicos e sem grandes oportunidades. Mas também dos jogadores que lá estão, como o Santilongo, Marcos Antônio, Jamalício, Juan Tressou, de Sabino. Todos os jogadores que chegaram meio, mas como é que vai ser e tal.
causaram uma boa impressão e vem evoluindo a cada dia. Então acho que isso é para comemorar demais e finalmente agora o técnico está fazendo o que foi implorado, o que foi pedido, o que nós tantas vezes chegamos aqui e apelamos para que fosse feito, né? Mas é isso aí, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou atualizando e trazendo para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.